Eu separei aqui uma entrevista exclusiva do Augusto Melo ao canal do Denilson Show, onde ele faz uma entrevista ali juntamente com o Chico Garcia, com Augusto Melo. E eu quero pedir aí a sua opinião, o seu comentário sobre tudo o que ele fala. Obviamente eu não separei a entrevista completa, se você quiser ver a entrevista completa, você vai ver no canal lá do Denilson, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui. Tem quase 2 horas de entrevista, mas eu separei aqui alguns pontos importantes do que ele fala ali e eu gostaria de saber a sua opinião com base naquilo que ele fala nessa entrevista. Então, fica ligado aí no canal, nesse vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa o sino, deixa o seu like também e, obviamente, ali no final você deixa o seu comentário. Eu vou deixar meu comentário também aqui no final desse vídeo, depois que a gente analisar aqui juntos. Posso me dirigir como você, né? Claro. Com todo respeito. Prazer. Eu encontrei com você, sei lá, 3, 4 vezes e sempre com uma energia muito bacana, sempre com um sorriso no rosto, sempre, no meu ponto de vista, volto a falar sem sentimento envolvido, me parece muito transparente, assim. Com tudo que está acontecendo na tua vida profissional, deveria ter uma energia diferente, deveria existir uma preocupação, mas você me parece muito sereno com tudo isso que tem acontecido aí na tua gestão nesse momento. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a Eu gente. que agradeço, é uma honra participar, são 2 feras aí hoje, e ainda mais de frente com uma taça dessa aí, nos orgulha muito. Será? Né? E vamos conquistar. A gente vai falar disso também. É um Falando de prazer. energia boa, né? A Falando gente de tá energia tentando boa. trazendo É um energia prazer, boa. Denilson, é um prazer, Chico. Legal. É uma honra poder participar e poder esclarecer. Vocês têm um canal muito importante, vocês são uma voz muito ativa, importante, que pra gente é importante participar também e passar isso pro torcedor, tudo que tem acontecendo, tudo que está acontecendo. E pra mim é muito tranquilo, eu tô sempre assim, porque eu tenho consciência tranquila, minha vida é muito limpa, muito correta, tenho uma família que me sustenta emocionalmente por trás disso, que me dá todo o apoio. E essa tranquilidade é porque esse 1 ano e meio, tudo que eu fiz foi de melhor para o Corinthians e estou provando isso. Está provado na estrutura que o Corinthians vem criando desde o ano passado. Para corroborar o que o Denilson falou, assim, uma das coisas que mais me impacta, porque ele vai falar aqui sobre tudo que está acontecendo, tem um processo de impeachment que está em andamento, tem o indiciamento da Polícia Civil, tem muitas denúncias, tem muita coisa envolvida. Mas o que me espanta, Augusto, é que assim, normalmente o cara que está no meio desse emaranhado, ele fica quietinho, né? Ele falou assim, ó, eu vou esperar tudo que está acontecendo, eu vou ficar na minha e você não. E isso realmente é algo admirável, assim. Você não se isenta de falar, de botar a cara, de dizer não, de fazer a tua defesa, de mostrar o teu lado da história. E isso eu acho impressionante. Você, quando convidado, você não recusa convite, você vai lá, você fala, você explica. E isso realmente chama atenção, porque assim, no meio de tudo que está acontecendo, você não se exime de estar se explicando, no caso. Porque tudo que a gente está fazendo é verdadeiro, Chico. Tudo que eu fiz para o Corinthians até agora, tudo que eu prometi em campanha é o que eu estou fazendo. Então eu quero que prove que tem alguma coisa errada. Indiciamento sobre o quê? Qual a participação? Como eu falei, todo o contrato que é feito, tanto de 100 mil reais até 1.150 como esse outro que a gente está fechando aí, que passa também de 1 bilhão, é tudo da mesma forma, cara. A minha parte é negociação, a minha parte é só fechar ali um valor e depois quem autentica isso, quem dá toda a veracidade disso é o meu jurídico, é o meu compliance, é os departamentos competentes que participam de todo um processo de patrocínio. Então a minha parte é essa. Então sempre foi feito da mesma forma um contrato de 100 mil até 1.150 ou até de 309, que é hoje patrocínio, é o 370 que foi da Master, é o do calção, é o do meião. Eu levei o patamar de tudo. Eu levei o patamar da camisa, quando assumi o Corinthians a gente tinha um patrocínio de 70 milhões no geral. Hoje eu estou afastado, mas deixando aí 200 milhões de patrocínio. Eu sou o presidente que mais trouxe dinheiro para um clube de futebol do país e o Corinthians ainda atravessando uma situação difícil ano passado. Isso mostra a potência que o Corinthians mostra o que a gente conseguiu de valorização. Então minha vida quanto a isso é muito tranquila e eu venho para poder provar. Eu quero que mostre, porque todo dia eles lançam uma coisa, mas eles lançam para a mídia, para chegar até o torcedor e tentar manchar nossa imagem. Mas tudo que nós fizemos até agora é de melhor para o Corinthians e está sendo provado aí. O que você achou do desligamento do Chicão e do Batata semana passada? Cara, assim, eu sou totalmente contra, que são pessoas capacitadas que vinham fazendo um bom trabalho, está sendo provado aí,
Mostra alguma coisa que esses caras fizeram de errado. A partir do momento que você tem esse número de atletas num profissional, que você vem desenvolvendo um bom empenho, cara, o que tem de errado? É isso que eu queria entender. Mas é uma decisão política também. Política, ser, isso né? é política. Porque... Aliás, eles estão fazendo isso com todos que eram da minha gestão. Sendo que não podem fazer, cara. Estatutariamente eles não podem fazer, porque eles estão lá interinamente. Até o prazo que eles deram aí, que é errado, do dia 9 de agosto, para que se tenha uma Assembleia Geral. Estourou 60 dias, né? Estourou 60 dias. Eles ampliaram 15 dias a mais. Teria que ser até o dia 31 de julho no máximo. Aí eles estouraram o prazo para quê? A gente quer entender também. Então coloca antes, coloca essa semana. Não, e vocês se deram conta que 9 de agosto, por exemplo, é no período depois dos derbys da Copa do Brasil. Porque saiu o sorteio da Copa do Brasil, vai ter Palmeiras e Corinthians, dia 30 de julho e 6 de agosto. E o Corinthians ainda vai estar nesse rolo aí, da questão do presidente afastado, e aí tem uma assembleia no final de semana seguinte. Isso não ajuda em nada, né? Não, Também, né? Só lambança. Eles não poderiam fazer isso. Fora o prejuízo que eles estão dando pro Corinthians. Presidente, vamos falar sobre prioridades, né? Eu estou tentando aqui colocar uma ordem, assim. Quando você assume como presidente, você, eu imagino que já sabia, porque, enfim, dos últimos 4 presidentes, sempre foram gestões polêmicas, né? Conturbadas. Você já imaginava ou você conhecia aonde você estava entrando, o tamanho do problema que você estava ali pegando para você? Porque a gente vive no futebol brasileiro num contexto geral de o próximo presidente assumir responsabilidades do presidente anterior. Você já esperava encontrar o Corinthians da forma que você encontrou? 50% sim. A gente imaginava, pela vivência que eu tenho de Corinthians. É claro que eu nunca estive lá em cima, nunca participei da administração efetiva deles lá, e principalmente nos últimos anos. Eu saí em 2016, se eu não me engano. Dali para frente não participei de mais, nunca fui mais no CT, nunca tive mais participação nenhuma. Então a gente imaginava 50%. Só que eu aceitei esse desafio porque eu falei o seguinte: eu conheço o Corinthians, eu sei da capacidade do Corinthians, da marca Corinthians. E eu sei que se eu fizer um bom trabalho, a gente vai conseguir sair disso. Só que, infelizmente, durante esse caminho, desde o dia que eu assumi, Denilson, é assim, em 3 meses a gente derruba ele. Em 6 meses a gente derruba ele. Foi se passando. Em 1 ano a gente derruba ele. Travessei o ano. Campeão paulista. Começou tranquila a gestão. Temos que derrubar agora. Cara, então desde o primeiro dia, o tempo todo, é faca no pescoço, é pressão 24 horas, você contratou errado, você tem que mandar o treinador embora, esse diretor executivo não é do tamanho do Corinthians, você está montando uma filial do Flamengo aqui. Sabe, era o tempo todo. Você colocou 4.500 pessoas para dentro do clube, você não pode fazer isso. 10 horas da noite você tem que fechar o clube. Não, o clube é fechado 10 horas da noite. Só que as pessoas que estão aí dentro você não tem. Ainda brinquei compra uma vassoura e sai varrendo os caras. Falei, por que vocês não fizeram isso antes? Por que vocês não cobraram tudo isso na gestão de vocês? Vocês estão me cobrando agora. Então, desde o primeiro dia, essa pressão. Então, eu já sabia que eu ia ter uma pressão, mas não imaginava desse grupo que entrou com a gente. Tem a ver com a narrativa que você construiu na tua posse? Da forma que você se posicionou, de promessas, de eu vou fazer assim, vou fazer assado. Porque eu lembro uma vez a gente se encontrou, eu até ainda trabalhava lá no Jogo Aberto, eu fiz, acho que essa pergunta para você. A forma que você se posicionou na tua posse, você não acha que despertou toda essa porque seria mais fácil, presidente, você chegasse e dizer assim, olha, como fez o Stabile, até você pode questionar ou não. A terra tá arrasada, não tem nada aqui, o bicho tá pegando, porque o mínimo que você conseguisse, você seria exaltado, mas você chegou dizendo, eu vou mudar esse clube, eu vou trazer patrocínio, eu vou não sei o quê, e aí, claro, que isso gera uma expectativa. Mas fiz isso, eu tenho que acreditar no meu trabalho, eu tenho que acreditar nessa instituição que é a maior do país, uma das maiores do mundo. Eu tenho que acreditar nisso. E eu já transmiti uma coisa boa para o mercado. E é tanto que eu fiz. Eu bati de frente com pessoas aí, com um mundo empresarial gigantesco. Eu bati de frente e valorizei e mostrei isso. Mostrei que o Corinthians é a maior audiência do futebol brasileiro. Falei e trouxe. Como eu disse, eu sou o presidente que mais trouxe dinheiro para um clube. Eu trouxe mais de 1,8 bilhão no primeiro ano, num ano de dificuldade. Eu peguei o Corinthians e você nunca viu aí para a imprensa falar terra arrasada. Se eu falo isso, qual jogador quer vir jogar no Corinthians, que é o que ele fez agora? Se eu falo que eu não tenho dinheiro para pagar salário, qual jogador que vai querer vir jogar no Corinthians? Como que eu vou contratar um jogador, sendo que a gente pegou uma instituição, um clube, sem um elenco? Eu tive que ter 15 jogadores de base no Campeonato Paulista. Por isso que a gente beirou a segunda divisão do Campeonato Paulista, ridículo. Porque a gente teve 20 dias para montar um time como o Corinthians. E sem dinheiro, sem credibilidade. Ninguém queria vender jogador para o Corinthians, nenhum jogador queria jogar no Corinthians, aquele tumulto, vindo de uma gestão com sérios problemas. Aí como é que eu vou falar isso? Olha, gente, vamos ter calma, a gente vai ver. Não, cara, eu acredito no Corinthians, eu vou buscar. E fui buscar, arregacei as mangas, numa situação complicada, salários, direito de imagem atrasado,
fundo de garantia atrasado, transfer bans e uns juros. O Corinthians abre o ano devendo mais de 300 milhões de juros. Falei, como que eu vou fazer isso? Eu vou trabalhar. Então eu não participei, eu comecei a viajar a América Latina, comecei a viajar a Europa e fui atrás e mostrei que o Corinthians... Aliás, todos os clubes se devem, de uma certa forma, com toda a humildade, a mim. Eu revolucionei o patrocínio master. Só que eu tenho um Corinthians por trás, onde eu posso fazer a negociação, porque ele dá o retorno para qualquer empresa. Ele dá visibilidade. Nós temos uma torcida a mais consumista do país, numa região mais rica do país, que é a região sudeste, onde a gente tem mais corintiano e sou um consumista assíduo. Então eu tenho que acreditar na minha marca. E acreditei e deu certo. Trouxe muitas receitas. Eu peguei uma camisa com 70 milhões, está em 200 milhões de patrocínio na minha camisa. Igualando praticamente um Flamengo. Eu peguei um patrocínio master de 17, coloquei 120 milhões. Eu peguei um meião de 600, coloquei 1 milhão e 400. Eu peguei um calção de 2,5, coloquei quase 5. Eu peguei um master, uma camisa por trás de 11, passando a 16. Eu fiz a maior parceria da história do futebol em TV. Corinthians, durante os próximos 5 anos, é o clube que mais vai receber direito de TV. Foi um desafio enorme, mas mostrei por quê. Porque o Corinthians é a maior vitrine, o Corinthians é a maior audiência. Então eu consegui, Chico. Agora, vê... A gente, na véspera de uma classificação de uma Sul-Americana, você pega um presidente interino que vai pra televisão, fala uma bobagem dessa. E quando eu peguei o clube, eu falei isso? Não falei, eu fui atrás. Mas a terra não tá arrasada? Tá, com certeza. O Corinthians chega a 10 contas, você tem que escolher as 2 mais graves para pagar. Mas é assim desde o primeiro dia. Eu, como presidente, eu tenho obrigação de buscar dinheiro para manter. Com tudo isso, Chico, a gente tá com 7 meses, eu entreguei o Corinthians com 7 meses de salários em dia, que há mais de anos o Corinthians não consegue isso. Dos 7, 5 meses com salário antecipado há mais de uma semana. Nunca aconteceu isso no Corinthians. Eu sou errado? Não, a gestão passada eu lembro de noticiar muitos momentos de com toda de essa dificuldade, Chico, 7 meses de salários atrasados e as contas, queira ou não queira, pagando bem ou mal, tá pagando. Mas eu a dívida. Porque hoje a gente fala numa dívida de 2,5 bi com 700 milhões ali do estádio. Assim, leigamente falando... Ok, você consegue uma arrecadação histórica, realmente é mais de 1 bi e o Corinthians tem esse potencial, como o Flamengo tem. Mas não adianta realmente se você arrecada 1 bi e deve 2,5, né? A conta não fecha. Sim. A dívida, ela não subiu na sua gestão também? Na minha gestão subiu 88 milhões com 9,5 de superávit, que é a dívida líquida. Está provado isso. Por isso que eu peço para o torcedor, não cobravam tanto a minha auditoria, está feita a auditoria, com auditoria independente, com parecer do Papa da contabilidade, que é o Eliseu Martins. Está provado isso. Eles têm que abrir a conta. Eles voltaram toda a diretoria financeira da gestão passada para tentar encobrir de novo. Ao contrário, gente. Está provado aí que as contas... Tem erro nas contas de 2023. Tem que ser reabertas essas contas. Porque as suas foram reprovadas em 2024. Isso. Mas reprovada porque vem numa consequência de 2023. Eles deixaram de lançar 191 milhões, que agora apareceu umas 50. São 241 milhões que eles deixaram de lançar. E aí cai nas minhas contas. Você sabe que eles não vão abrir as de 23, Não, né? mas tem que abrir, são obrigados. Não, mas o torcedor que cobrava tanta auditoria, agora tem que cobrar eles. Por que eles trouxeram a mesma diretoria financeira da gestão passada? Porque foi um acordo que eles fizeram para não abrir as contas, para votar neles, para me tirar do cargo. Isso é o quê? Isso é golpe. Então façam isso. O torcedor não me cobrava, agora o torcedor tem que cobrar isso deles. O torcedor não me cobrava auditoria, eu fiz auditoria independente. Isso demorou um tempo porque você precisa de um parecer técnico, pra você não falar besteira. Você precisa de uma auditoria independente para não falar besteira. Tá provado aí. Nós mostramos, tá tudo documentado. Não tem ninguém falando aqui alguma besteira. Tá documentado por pessoas capacitadas, que entendem disso. Então façam isso agora. A minha parte eu fiz. Agora não venha jogar uma conta para mim. Ao contrário, a minha dívida real cresceu em 88 milhões. Só que eu tenho um ativo de mais de 700 milhões de atletas hoje. Que eu recusei mais de 100 milhões de euros para manter esse time, para ser campeão em cima do nosso maior rival. E conseguimos. Eu tive a maior dificuldade de manter esse elenco do ano passado para esse ano. Nunca aconteceu isso, um presidente conseguir manter um elenco depois de um segundo semestre, queira ou não queira, vitorioso. Porque ninguém esperava isso da gente, essa arrancada final. Mas isso, quando eu tomei a caneta, chamando a responsabilidade para mim, porque o regime é presidencialista, e dali para frente eu comecei a usar a caneta. Falei, agora eu vou dar ordem e acabou. E deu tudo certo. Como é que tá a questão do estádio, presidente? Que eu acho que é Boa pergunta. Que eu acho que é a maior dívida que o Corinthians tem. O maior calcanhar de Aquiles. Né? Se você pensar, ou se você olhar para um passado já distante, quando surgiu a ideia de ter o estádio, olhando as contas, e aí você olha hoje a real situação do Corinthians por causa do estádio, porque se tornou uma dívida, cara, enorme por causa do estádio. Quando eu falei antes de prioridade, a prioridade não é ir pagando o estádio. Eu sei que o campo, ele fala, né? Eu sei que o campo ele é importante, que é o time, ser competitivo e tal. Mas nesse momento, não era mais importante vender
Vou vender. Ser sincero e falar, cara, a narrativa tem que ser essa aqui. A gente tem uma dívida X, o estádio tá aí pra gente pagar. Vamos montar um time ok para permanência em... Eu até imagino que você vai receber mais. De repente, essa transparência, a sincera... Porque o torcedor corintiano ele não é bobo. No modo geral, o torcedor não é bobo. O Flamengo fez isso durante muitos anos, mas... Será que esse caminho... Aqui agora é fácil do si, né? É. Mas, de repente, essa narrativa não teria sido, de repente, melhor? Tem um monte de fatores, Denilson, assim. Qual era a primeira meta minha? Ter um ingresso barato, lotar a arena. Arena lotada, eu tenho uma visibilidade para os meus patrocinadores. Consegui isso. Com uma grande dificuldade, sem dinheiro no caixa, eu mantive 1 ano de ingressos congelados, um dos ingressos mais baratos do mundo. E arena lotada, batendo recorde de público, recorde de receita, fila para comprar camarote que nunca teve. Mais de 2.000 pessoas para comprar cadeiras cativas, corintiano voltando a sorrir, porque eu consegui manter um elenco. E através desse elenco eu vou buscar receita, porque você tem um elenco brigando por títulos, que a gente iria reforçar mais agora com planejamento. Com tudo isso você consegue trazer receita para começar a equacionar essa dívida da arena. O Corinthians, a hora que pagar essa arena, ninguém segura o Corinthians, porque a gente paga 90 milhões. Nisso. 90 milhões a gente rasga, Denilson. A gente rasga e joga fora 90 milhões por ano. E outra, o Corinthians tem uma participação mínima na administração da arena. Coisa que eu estou mudando os contratos. Por que me tiraram? A loucura dos caras de me tirar antes. Eu deixei 4 grandes contratos na mesa do Core, lá com eles para fechar. Corinthians, desde 2014, nós temos a maior área de estacionamento de uma arena. Desde 2014, nem aluguel a gente não recebe R$1. Então, como é que vai se pagar uma arena dessa? É caro esse estacionamento, hein? Como é que a gente vai pagar uma arena dessa se o Corinthians tem uma área maravilhosa? E por que deram o estacionamento para esse pessoal? Isso eu ia perguntar. Vai para quem que é essa Hoje, parte do estacionamento? Eles que deram para uma empresa, não vou falar para também não prejudicar, a empresa não tem culpa nenhuma, é uma grande empresa. Só que eu consegui não vai hoje... para os cofres do Corinthians. Não então. vai para os cofres do Corinthians nada, e é caro, nada. Ao contrário, o Corinthians paga a vaga de estacionamento. Nós devemos mais de 1.600.000 de estacionamento. Nós devemos, o Corinthians deve. Então, ao invés de a gente arrecadar, a gente tem que pagar. Eu fui buscar uma grande parceria. Presidente. O Corinthians tem que pagar o estacionamento da própria Pagar casa. estacionamento da isso? própria casa. Olha E não recebe um aluguel do imóvel. E nem Mas que participação. contrato é esse? O que a gente fez? Foi buscar uma das maiores empresas, uma das 5 maiores do mercado. Hoje o Corinthians se tornaria sócio. O Corinthians iria receber 30% líquido em dia de jogos e 40% em evento, porque hoje a gente está trazendo muito evento. Eu estou tornando a nossa arena uma arena multiuso para ela ser autossustentável. Hoje, coloquei lá um grande contrato que essa empresa paga a multa dessa empresa à vista, paga esse 1.600.000 que nós devemos, que já cai no nosso balanço como dívida, Tá. e ainda nos dá 30% de participação em dia de jogos e 40% em eventos. Pô, mas esse negócio é maravilhoso. Nós deixamos um outro contrato na mão deles, que é do Pra quem fiel não tem torcedor. nada agora. Para quem não tem nada, você Exato. já começa a ter uma receita muito boa. Vai, 100, 120 mil ou mais por jogos. É isso. E nosso estacionamento falta vaga. Inclusive com um projeto para verticalizar ele. Porque ali se você colocar mais 1.000, 2.000 vagas, lota-se. Porque a gente vem batendo recorde de público. A gente vem batendo recorde de 40 mil público há todo muito jogo, tempo. cara. A questão de que não tem ingresso, não tem... Por quê? Isso mostra que o corintiano está voltando a sorrir, mostra que o corintiano está tendo prazer de frequentar a arena. Se tivesse 100 mil lugares, ia lotar os 100 mil lugares e ia ficar mais 100 mil para fora. Então tudo isso aí a gente revolucionou, por isso que tem que se quitar essa arena. A gente tem um grande planejamento, que é desse último contrato que a gente ia fechar de 1 bi, até uma possível antecipação para ir lá. Eu tive 2 semanas seguidas em Brasília conversando com os ministros, umas visitas cordiais, mas também já tentando trabalhar alguma coisa nesse sentido. Para que a gente pudesse ver como que a gente poderia solucionar esse problema da arena. Sabe que eu senti falta, presidente, nessa parceria da Gaviões com a Caixa, da Vaquinha e tal, que até foi prorrogada, infelizmente 6% eu acho da dívida total, se bem que não são 700, né? Você amortizando dá para diminuir e tal. Assim, a Vaquinha ela arrancou muito bem, e aí tem a ver também com o reflexo, acho que dentro de campo, o time tava bem, aí campeão paulista e tal, a galera dá uma animada, mas em nenhum momento eu vi, aí você até pode me dizer se do porquê isso, mas eu vi a gestão erguendo essa bandeira, eu não vi ninguém falando sobre isso. A gente definiu ali, vocês definiram alguns jogadores como embaixadores, o Romero, não falavam a respeito. Então, assim, alguns influenciadores pontuais, pô, galera, vamos doar e tal. De repente não se falou mais disso, e aí, claro, né? O torcedor é movido ao ambiente, à motivação, aí tudo isso no extracampo também acho que atrapalha. A Vaquinha, eu tenho a sensação que ela poderia ter sido muito mais bem sucedida, mas o Corinthians meio que não abraçou a causa, assim. É uma sensação que eu tenho. Não, a gente não podia se meter. Desde o primeiro dia, quando a gente foi procurado para isso, a gente foi procurado pela Gaviões, pela diretoria da Gaviões. Eu deixei muito claro, eu como presidente, é vergonhoso você ter uma instituição desse tamanho, tem que precisar disso, não precisa. Eu estou provando isso que não precisava. Mas a Gaviões era um projeto deles e a gente
avalizou. Eu, meu jurídico, participamos de tudo, sendo que esse pessoal que está aí era contra. Eles até falavam, não pode fazer isso, não pode fazer isso. Mas a Gaviões insistiu. Então nós demos todo o apoio juridicamente, todas as participações em reuniões eu estava, com caixa, assinei. Só que eles ficaram de tocar o projeto e eles não queriam que a gente interferisse. Então a gente deixou tudo no controle deles. Quando a gente precisou fazer alguma coisa, eu fiz. Tanto que no patrocínio a gente colocou aqui, ó. Quer mais que isso? Custa 30 milhões isso aqui. A gente colocou, doe Arena. Então a gente ajudou dentro do que a gente poderia ajudar. Então a gente sempre participou muito, o que eles pediam a gente fazia, mas isso ficou sempre a controle deles, pra gente não se meter. Mas, pô, ajudaria, né? Sim, mas... Porque a torcida do Corinthians, imagina, dando um realzinho ali. Quando pedia, eu doei, por exemplo, fiz vídeo doando, muitos doaram, você vê coisas a Fiel Japão, a Fiel Austrália, mas enfim. Aí depois meio que caiu no esquecimento. Isso, porque é aí onde eu fico chateado, porque essas pessoas que estão lá que se dizem corintiano, são essas pessoas que jogam para fora coisas absurdas. Eles não pensam no Corinthians. Você nunca viu... Primeiro que estatutariamente eu não posso, como presidente, porque eles sempre procuram uma brecha para tentar te prejudicar, para tentar ter o impeachment. Eu sempre fui ali, tive que ficar de boca fechada, porque é um absurdo. Eu tenho vontade de falar muita coisa, cara, só que eu não posso. Quem sabe o dia que eu não estiver mais no poder... Não tem ninguém Quem sabe o dia que eu não estiver... envolvido, pode cara, falar. o dia que eu não estiver no poder, a gente pode falar tudo, cara. Mas hoje, como presidente do Corinthians, como estou ainda, eu não posso falar. Agora, essas pessoas não, eles jogam pra fora pra manchar sua imagem e eles não estão manchando a minha imagem, estão manchando a imagem do Corinthians, cara. Pô, a gente precisa de uma imagem limpa, que é o que a gente fez. O Corinthians não tinha credibilidade, não tinha dinheiro, a gente conseguiu credibilidade. Até eu sair, todos os jogadores que a gente se comentava queria jogar no Corinthians. O Corinthians é uma vitrine, é um prazer para todo mundo. Reestruturamos todo o CT, você vê a profissionalização do CT, construímos salas de frente para o campo, toda de vidro, para ter uma avaliação melhor ali, toda a parte de análise de sistema. Sala do treinador, quando sai do treino já discute ali, antes eles tinham que ir um para um lado, outro para o outro. Hoje a gente centralizou tudo ali, construindo, estruturando, reformamos os vestiários do futebol. Sabe, a gente está dando uma estrutura profissional muito grande, cara. Dobramos a estrutura de viagem, com uma economia de mais de 4 milhões da gestão passada para cá, e aumentando, viajando com 2 ônibus. Antes se viajava com um fisioterapeuta, um massagista. Hoje se viaja no mínimo com 3, já com toda a estrutura de maca, com preparação dos atletas para se recuperar no vestiário. A gente come marmita de madrugada, a gente viaja de madrugada. A gente chega aqui 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, 4 horas da manhã. Ninguém vê isso. Até saiu, olha, coco bambu. Mas não vê que essa negociação sai muito mais barata, até às vezes com permuta. E a gente come dentro do vestiário. Porque se a gente for parar num restaurante para todo mundo comer, vai sair muito mais caro. Isso a gente come ali. Até a notícia de onde come. Pô, né, dentro do entendeu? vestiário, recuperando os atletas para que os atletas já chegassem no outro dia. Porque você sabe, ele já tem que chegar ali, treinar, e no outro dia viaja de novo já para jogar outro jogo. Então, sabe, a coisa é muito dinâmica, é um absurdo. E a gente criou toda essa estrutura profissional com o comando do Fabinho, que faz um trabalho excelente. Isso os caras também criticam, cara. Traz, mais uma vez sendo redundante e repetitivo aqui, sem sentimento envolvido, mas olhando de fora tudo que tem acontecido no Corinthians, esse tipo de situação, Corinthians aparecendo em páginas policiais, não só falando de esporte, falando da questão financeira, esse assunto que o Chico entrou agora, que viralizou nas redes sociais, automaticamente prejudica, quando você fala a imagem, para um possível patrocinador. Se eu sou dono de uma marca e penso em colocar minha marca no Corinthians e olho tudo isso que está acontecendo, eu falo, opa, eu não vou colocar minha marca nesse time. A pergunta será que a gente vai conseguir ver o Corinthians num futuro não tão distante saudável, da mesma forma que a gente vê aparentemente o Flamengo hoje, porque passou por vários problemas no passado e hoje é uma potência no futebol brasileiro, e o Corinthians tem o mesmo peso, até mais, para ser dessa forma? Será que a gente vai conseguir, seja com você, seja com outro presidente, a gente vai conseguir ver um Corinthians saudável? Se não tiver uma mudança drástica, Denilson, vai ser muito difícil. Por isso que eu falo, desde o dia que esse grupo assumiu essa gestão, esse presidente do conselho, ele não se preocupou em uma reforma estatutária, que é o que a gente necessita urgentemente, em grandes modificações para o bem do Corinthians. Como um fiel torcedor votar, como diminuir o tempo de você ser sócio para votação de 5 para 3 anos, como se os diretores, conselheiros e presidentes se responsabilizar pelos seus bens, fiscal. Então tem que ter uma mudança drástica para mostrar que o Corinthians... Essa mudança depende dos conselheiros. Depende do né? conselho, do presidente do conselho, que ao invés dele propor uma reforma estatutária, até hoje não se propôs nada. Desde o dia que ele assumiu... Que é o que a torcida está pedindo, né? Desde o dia que ele assumiu, ele se propôs a me caçar. Desde o dia que ele assumiu, ele se propôs a fazer o que eles fizeram agora. Então isso prejudica muito o Corinthians, não prejudica só a mim, não prejudica a minha família.
Eles não pensam que você tem família, que você tem educação para dar para seus filhos. Eles pensam em manchar você, em te massacrar. É isso que eles pensam, cara. Então eles não pensam na instituição. E estão atrapalhando a instituição. Como eu disse, peguei um Corinthians numa dificuldade. Segunda divisão, Paulista, Série B brasileiro. E olha o que eu fiz em termos de receita para o Corinthians, igualando ao Flamengo. Eu peguei um Corinthians com 900 milhões de receita, estou deixando com 1 bi 115, e esse ano a gente não gastando nada e recebendo os patrocínios, as negociações ótimas que nós fizemos, o Corinthians chega esse ano a 1 bi 250, 1 bi 300, igualando um Flamengo que vem há 4, 5 anos numa potência. E o Corinthians passando um ano difícil, em receita eu já igualei, e agora a gente cortando o gasto, era onde tinha um planejamento para começar a equacionar a nossa dívida, cara. E eles estão encerrando isso e mudando tudo. Então, ou seja, eles não querem o bem do Corinthians, ou pelo menos vai me tirar, mas dá seguimento nesse projeto. Eles também vão aparecer como administrador, como gestão. É isso que a gente pede para eles. Agora, ao contrário, eles chegaram, eles mudaram tudo. E se amanhã eu volto para a cadeira, ou hoje eu volto para a cadeira? Eu vou ter que mudar tudo também, porque eu tenho que botar as mesmas pessoas que estavam dando certo comigo. As pessoas de minha confiança, não nas deles. Estão tirando tudo, são pessoas profissionais capacitadas que eles estão mandando embora, sem necessidade, só porque entrou na minha gestão. Eu não fiz isso com eles. Ao contrário, a gente deu oportunidade para as pessoas provarem que eles são profissionais. Muitos provaram, estão lá, os que não provaram foram embora. É o mínimo que eles têm que fazer, Chico. Saiu muita gente, né, presidente? Eu acho que essa imagem também, o senhor já admitiu aí, pô, escolhi mal as pessoas, né, algumas pessoas e tal, mas isso também chamava atenção. Pô, volta e meia, toda semana, saía um par, né? Saía alguém da gestão. Por que isso acontecia, essa rotatividade tão grande, né? O diretor de marketing, o diretor financeiro, o diretor jurídico, ia cair em todo mundo. E todos saem atirando, né? Porque você não agrada, né? Você não faz o que tem que se fazer às vezes. Aliás, uma das dúvidas é por que o Marcelo Mariano ficou tanto tempo. Porque ele tinha denúncias desde o começo e tal, e esse o senhor foi Como na mantendo. base também teve, Chico. Agora me prova alguma coisa. O dia que foi citado, ele saiu. O Sérgio Moura, por exemplo, quando ele foi citado, ele saiu, ele pediu para sair. Porque ele também não tinha envolvimento até aquele dia. Então não tinha que sair. Me prove ao contrário, porque estava dando tudo certo. Você estava na presunção da inocência ali. Sim. Ó. Não foi... Eu coloco uma pessoa que é de minha confiança, que trabalhou comigo uma campanha vitoriosa. Pô, o Sérgio Moura foi um excelente marqueteiro para mim, tanto que eu me tornei vencedor. Uhum. Aí como é que eu vou mandar uma pessoa embora sem eu ter provas de que ele está envolvido em qualquer coisa? Como é que eu vou mandar embora um diretor de base sem ter provas que tiveram denúncias quando chegou lá? Foi engano. Então, isso tem muito no Corinthians, tem muito o tempo todo. Então você tem que ter muita tranquilidade para absolver e resolver o problema. Agora, o dia que se cita, o dia que se mostra, a gente afasta. Mas até então, nunca nada. Agora, teve diretor jurídico, vou me afastar porque eu estou com um problema na minha empresa. Aquilo ali não é fácil. Aquilo ali é o tempo todo a pessoa tentando te prejudicar. Ninguém quer o seu sucesso ali. Eles querem te prejudicar porque eles querem fazer o que você está fazendo. Principalmente se a coisa é boa. Ele está prejudicando o Corinthians, Está prejudicando o Corinthians, não é a pessoa que está lá. E ali é o tempo todo isso, Chico. O tempo todo você não tem paz, cara. Porque se está fazendo uma coisa boa, eles não querem que você faça coisa boa. Porque sabe que se você fizer coisa boa, eles não voltam mais. Pô, difícil trabalhar assim, hein, Augusto? Pô, difícil o tempo todo. Eu nunca tive um dia de paz. Eu acordo todo dia já com notícias horríveis. Você não se arrependeu de... Pô, cara, eu não me arrependo porque eu sou apaixonado pelo Corinthians, mas te juro por Deus, hoje a minha vida está muito melhor nesse sentido, cara. Só que eu quero voltar para mostrar que o que a gente quer pro Corinthians é o melhor e para mostrar que o Corinthians está no caminho certo. O Corinthians esse ano é onde tinha um planejamento de equação, onde a gente começa a receber nossas receitas. Você tá tranquilo, então, com o indiciamento da Polícia Civil? Tranquilo. Com as denúncias, com a questão do intermediário da Vaidbet lá? Você entende que não participou de nada? Quem apareceu como intermediário foi o Alex. O outro grupo nunca me procurou como intermediário, então como eu posso? E outra, a empresa do Alex, que veio como intermediário, passou pelos compliance, tanto nosso quanto da patrocinadora, um contrato de 370 milhões. Por que não questionaram ali? Por que na rescisão não questionaram? Por que foram questionar um ano depois? E tá lá, é um contrato desde o primeiro dia. Então, assim, eu não tenho nada a ver, porque eu assino o último. Eu faço a negociação e depois é o jurídico, é o compliance, é o marketing, é o financeiro, é o administrativo que tomam conta da situação. Por que a Polícia Civil indiciou, então, contra isso que a gente quer entender, aqueles crimes lá, associação criminosa, furto qualificado? Associação criminosa, por lavagem exemplo. De dinheiro. Lavagem de dinheiro. O dinheiro é limpo, o dinheiro saiu do Corinthians. Associação criminosa. Nunca tive participação com nada disso do que eles estão falando, e principalmente com essas empresas onde dizem que está o dinheiro. Furto qualificado. Tem dinheiro na minha conta, dinheiro na conta de ninguém? Não tem. Corinthians é vítima. Então não pode estar associado. Você recebeu com surpresa um indiciamento? Isso, na véspera de uma votação de impeachment, onde o inquérito não terminou, né? Ainda tem mais a finalização. Como é que se indicia sem término? Mas teve um último depoimento que acho que o senhor não foi, né?
que era para ir e Não, tal? fui em todos. Você foi em todos? Fui. Porque eles Não, fui diziam, só um. mesmo se ele não vier, a gente Não já tem teve nada disso. Eu queria até ir antes. Aham. Mas tinha que esperar a minha vez, todo mundo depor, porque eu era o último. Aliás, foram lá depor depois, dizendo que eu recebi dinheiro de empresário, aí tentaram me juntar com essa empresa. Eu nunca fiz negócio com essas empresas. Se alguém fez no passado, o problema é de quem fez. Eu, na minha gestão, não tenho nenhum jogador nem de base, nem profissional. E nunca tive conversa com essas empresas. Então, e se tem assim, também, precisa ver se essa empresa é errada ou é certa, aí quem vai ver é a polícia. Depois do não é nós. indiciamento, então, você tá tranquilo, não vai ter prova contra Estou você. muito tranquilo quanto a isso, a gente sabe a pressão que é. Se eu devesse alguma coisa, Chico, eu era o primeiro a pegar meu bonezinho, me perdoa, errei, deixa eu ir embora. Muito bem. Com base aí no que o Augusto falou, eu vou tirar aqui a minha conclusão, né? Eu vou deixar aqui a minha opinião e eu gostaria de saber a sua, que você deixa aí nos comentários também. A minha opinião é a seguinte. O Augusto Melo, realmente, ele é um cara inocente, que não deve, que tem realmente a ficha limpa, tá com a consciência tranquila, consegue dormir, colocar sua cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente, sem nenhuma preocupação, confiando em quem ele realmente é, no seu caráter, na sua postura de homem sério. Ou ele é um tremendo cara de pau, mentiroso, daqueles mais profissionais que a gente já viu nesse mundo afora. Porque realmente a tranquilidade que ele fala, ele tá aí em vários programas dando entrevista, dando a cara a tapa, das duas uma. E isso a gente só vai saber com o tempo, é o tempo quem vai dizer quem realmente é o Augusto Melo. Se ele é esse cara realmente honesto, né, que tá com a ficha limpa, que tá com a consciência tranquila, que não deve nada, ou realmente é um dos caras mais mentirosos, cara de pau, que a gente vai ver aí no mundo do futebol. Porque a tranquilidade que ele fala, a forma que ele se expressa, a forma que ele usa ali as palavras para se defender, né, de todas as acusações, é impressionante, essa tranquilidade que ele tem. Então, a gente fica aqui meio que na saia justa, meio que na dúvida de quem é realmente o atual ou ex-presidente do Corinthians, Augusto Melo. A gente não sabe quem é ele realmente, porque uns falam uma coisa, ele fala outra, uns acusam de uma coisa, ele se defende, só que o que mais chama a atenção é a forma como ele se defende, né? A forma como ele se expressa, a forma como ele fala, a linguagem corporal dele. Realmente, como eu tenho dito, como eu tenho pensado, ou ele realmente é um cara inocente, tá com a ficha limpa, ou ele é um tremendo profissional da mentira, porque ele não transmite assim na forma de falar, na forma de se expressar, sinal nenhum de que ele tá mentindo ou de que ele tá com medo ou tá preocupado. Muito pelo contrário, ele mostra muita confiança nas suas palavras, na sua forma de se expressar. Pelo menos isso é o que eu vejo, tá, fiel? Não tô dando aqui a razão, não tô defendendo e tampouco acusando. Honestamente, eu fico aí em cima do muro, meio que nessa dúvida, para saber quem realmente é o Augusto Melo. Não sei dizer ainda. Você tem essa impressão também, você que viu a entrevista? Deixa aí nos comentários sua opinião. Isso é o que eu vejo desde aqui, é o que eu vejo quando eu vejo cada vez que ele vai a algum programa, que eu acompanho aqui a entrevista e tal, é o que ele me transmite, é o que eu consigo ver. Eu não consigo ver mais do que isso. Mas deixa sua opinião aí pra gente debater, ela é sempre bem-vinda. E é isso, eu só quero que eu como torcedor corintiano, acredito que você também como torcedor corintiano, a gente quer que isso se solucione, que venha à luz aí, né, o mais rápido possível, que a gente possa saber realmente o que está acontecendo, que a verdade venha à tona e que o Corinthians possa sair desse buraco aí que se encontra o quanto antes, porque não dá, do jeito que está, não dá para ficar, é complicado, a gente corre um risco aí de terminar mal esse ano, se continuar com esses problemas, porque o Corinthians claramente tem deixado afetar esses problemas externos dentro de campo. O Corinthians não está jogando futebol, está deixando a desejar dentro de campo. E eu acredito que parte de culpa disso é os bastidores, né? O que tem acontecido aí na gestão, na diretoria, todo esse problema aí que vem acontecendo
e vem preocupando os jogadores. Eu sei que não deveria, a gente não quer que isso aconteça. Os caras ganham milhões, os caras ganham muito dinheiro e ainda assim faz corpo mole dentro de campo. A gente como torcedor tem essa visão, como eu fiz também aí um vídeo falando a respeito dos 15 dias de férias que o Corinthians vai ter, de folga, né? Mas é um direito que os caras têm, os caras são CLT, então é um direito que eles têm, mas a gente como torcedor, a gente pensa diferente, a gente quer ver a entrega do jogador, quer ver o jogador dando a vida, dando sangue dentro de campo, então a gente pensa com outra mentalidade. Então, às vezes a gente não consegue entender, né, o lado do jogador, a gente consegue ver só do lado como torcedor. Bom, mas é isso. Deixa aí sua opinião nos comentários, o que você acha de tudo isso, e vamos debater aqui junto. Qualquer novidade sobre o Coringão, trago de volta aqui pro canal. Se inscreve aí caso você não seja inscrito, ativa o sino, deixa o seu like e a sua opinião aí que ela é sempre bem-vinda. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, tamo junto e vai Corinthians!